hear me now? Oi, pessoal! Vamos agora para a nossa segunda aula do ativo imobilizado. E nessa aula a gente vai ver a forma de avaliação e mensuração do grupo do ativo imobilizado. Além disso, eu vou te mostrar também como as bancas elas cobram esse assunto. Você que é concurseiro, você está aí nessa batalha, você precisa estudar o conteúdo teórico, mas é necessário também você exercitar, porque a prática é o que vai levando a gente a aperfeiçoar cada vez mais o conhecimento aqui, tá? E aí, só lembrando, dá logo um joinha aí nesse vídeo, curte e me segue lá no Instagram também. Lá eu dou muitas dicas sobre questões de concurso, sobre assuntos de contabilidade e também de coaching. Afinal, eu sou também coaching para concursos. Então, vamos lá. Vamos começar agora. E falando da segunda parte do ativo imobilizado, a gente vai agora falar sobre como a gente avalia e como a gente mensura os bens que estão lá no grupo do imobilizado, né? Lembrando que esse grupo é muito importante dentro de uma empresa, o grupo do ativo imobilizado. Então, a Lei 6.404, ela reza que o grupo do ativo imobilizado, ele deverá ser registrado e classificado de acordo com o custo de aquisição, tá? Deduzidos o quê? A depreciação, a amortização ou exaustão, se tiver, certo? Então, pela lei, os bens de ativo imobilizado deverão ser registrados pelo valor de custo de aquisição. E aí você vai diminuir desse valor depreciação, amortização ou exaustão, que a gente vai ver também nessa aula o que é a depreciação dos bens. E aí, a lei diz assim, e o CPC 27, que trata desse grupo de ativo imobilizado, ele fala que os bens do ativo imobilizado, eles poderão ser registrados e avaliados pelo método do custo ou o método da reavaliação, se a lei permitir. Lembrando que a reavaliação era permitida anteriormente, mas com as mudanças da lei, ela deixou de ser feita. E aí, se houver permissão da lei, a empresa pode reavaliar seus bens, tá? Quando que a empresa ela vai avaliar seus bens? Ela vai mensurar esses bens? No final de cada exercício. O método que a empresa escolher para avaliar esses bens tem que ser aplicado a todos os outros bens que pertençam a esse mesmo conjunto de grupo do imobilizado, ok? E aí, como eu falei para vocês, a norma, ela diz, se a empresa ela usar o método do custo, ela vai considerar o valor de custo, que é o valor que foi registrado inicialmente o bem, menos a depreciação. E também, se esse bem apresentar perda de valor, a gente também tem que calcular essa perda estimada para redução ao valor recuperável do bem. Então, utilizando o método do custo, o valor de custo do bem menos depreciação, menos a perda por redução ao valor recuperável. Se a empresa puder fazer a reavaliação, que atualmente não é permitida, mas se ela puder fazer o método da reavaliação, e aí no caso do método da reavaliação, ela vai pegar, ao invés de pegar o valor de custo, ela vai pegar o valor justo do bem. E também vai deduzir depreciação e a perda também por redução ao valor recuperável. Então, método do custo é o valor de custo menos depreciação, menos perda. Método da reavaliação é o valor justo, menos depreciação e menos perda também, tá? Então, eu acredito que as provas hoje em dia, elas vão utilizar o método do custo, elas vão cobrar o método do custo, haja vista que a reavaliação, ela não está atualmente com previsão legal para ser utilizada. Vamos lá. E agora a gente vai falar um pouco da depreciação. O que é a depreciação? A gente tem aqui o conceito de depreciação, onde eu vou ter o seguinte, é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo de sua vida útil. O que é isso, professora? Bem, eu tenho um bem que eu compro ele por 100 mil reais. Digamos que seja um caminhão. E a vida útil dos veículos
é, em média, estimada pelo fisco de 5 anos. Então, eu pego esses 100 mil e eu divido pela vida útil do bem. Eu vou ter, de forma linear, eu vou ter 20 mil ao ano de depreciação. A depreciação vai ser o reconhecimento da perda de valor desse bem. Então, desse caminhão de 100 mil, todo ano eu vou considerar como depreciação 20% dele. No final dos 5 anos, ele vai estar totalmente depreciado, ou seja, eu vou ter o valor de custo e vou ter uma depreciação acumulada de 100% do valor desse custo. Então, eu vou alocando sistematicamente um valor de desgaste desse bem de acordo com a vida útil que eu estimar para ele. Então, a depreciação é isso, tá? E aí, quando eu faço essa alocação, né, do valor do desgaste do bem, esse valor ele vai ser uma despesa para a empresa. Então, todo período eu vou transferir para o resultado do período, né, uma parcela do valor gasto quando eu adquiri o bem. Desse valor de 100 mil, que foi o valor da aquisição do bem, eu vou transferir uma parcela dele para a despesa. O lançamento contábil que a gente faz na depreciação eu vou debitar a despesa com depreciação, que é uma conta de resultado que vai figurar lá na DRE, e vou creditar uma conta redutora do bem que eu estou depreciando, que é depreciação acumulada. Essa conta de depreciação acumulada é uma conta retificadora, porque ela fica lá no ativo, mas ela tem saldo credor. E essa depreciação acumulada, ela vai ficar junto do bem a que ela se refere. Então, se for a depreciação acumulada de veículos, ela vai estar, eu vou ter no balanço a conta veículos e vou ter logo abaixo a conta de depreciação acumulada de veículos. Então, é assim que eu vou mostrar na minha demonstração contábil, de modo que quando o usuário ele veja a demonstração, ele vai saber quanto vale os veículos da empresa e qual o valor que está depreciado. Não há redução no valor original do custo do bem. Então, o valor de custo, ele não é mexido. Então, eu comprei o veículo por 100 mil. Eu vou registrar lá no meu ativo não circulante do grupo imobilizado, veículos 100 mil. A depreciação ela vai aparecer logo em seguida, mas os 100 mil eu não mexo, né? Que é o princípio do custo histórico como base de valor. Então, o bem é registrado pelo valor de custo e por esse bem fica. Se ele vai perdendo valor, eu vou considerar uma depreciação acumulada dele, mas no valor original do bem eu não altero lá na minha contabilidade. Bens do ativo imobilizado são considerados duráveis, sendo depreciados ao longo da sua vida útil. Eu só vou considerar como bem do imobilizado se ele tiver uma duração superior a 1 ano. Tá? Quando o bem, digamos que a empresa comprou uma ferramenta, que ela tem uma vida útil menor que 1 ano, eu não vou contabilizar no meu imobilizado essa ferramenta, porque a relação custo-benefício não compensa eu estar registrando, eu estar depreciando um bem cuja vida útil dele é muito pequena. Então, bens do imobilizado são só aqueles que têm realmente uma durabilidade. Vida útil inferior a 1 ano, qual é o tratamento contábil que a gente dá? Eu vou debitar uma conta de despesa, ok? E vou creditar o caixa, se paguei à vista, ou a contas a pagar, se eu paguei, se eu fiquei devendo para pagar a prazo, certo? Então, vida inferior a 1 ano não é registrado como ativo imobilizado. E aí a gente tem essa lei 11.638, que ela fez mudanças bem significativas. Antes, sempre era utilizado a tabela dada pelo fisco para considerar a vida útil dos bens. Veículos 5 anos, computadores 5 anos, móveis e utensílios 10 anos, edifícios 25 anos. Mas a lei ela disse que a cota de depreciação ela tem que ser determinada de acordo com a vida útil que o bem tiver. Então, se o bem, um veículo, por exemplo, se é determinado pelo fisco lá na tabela da Receita Federal, que a vida útil dele é estimada em 5 anos, mas se ele tem uma durabilidade de 6, 7, 8 anos, deverá ser considerada a vida útil econômica do bem. Tá? A Lei 6.404, lá no artigo 183, ela também indica que estes valores deverão ser revisados e ajustados periodicamente, certo? Esses valores relativos à determinação da vida útil do bem, vida útil estimada.
E os cálculos de depreciação também, depreciação, amortização e exaustão. E o que é que causa a depreciação? Por que eu deprecio um bem? Eu vou depreciar um bem quando ele se desgasta, quando ele se desgasta e ocorre a ação do tempo. Por exemplo, eu tenho um maquinário que eu uso numa área praiana. Nesse caso, como a praia ela tem a maresia, esse bem vai se desgastar mais rápido. O bem também pode se tornar obsoleto, ultrapassado. Isso está relacionado a bens tecnológicos. Vai surgindo novas versões dos bens e eles vão ficando ultrapassados. Então, a depreciação ela pode ocorrer devido a esses fatores. Falando da vida útil de um bem, o que é a vida útil de um bem? Bem, um bem terá sua vida útil determinada de acordo com o tempo que a empresa for utilizar esse bem e ele tiver em condições de ser usado pela empresa, claro. Ou, se for um maquinário, por exemplo, a capacidade de produção dessa máquina. Então, a vida útil é determinada de acordo com o tempo que a entidade vai utilizar esse bem ou com a quantidade de unidades que esse bem conseguirá produzir. Temos também o conceito da taxa de depreciação. A taxa de depreciação é o percentual que a gente vai utilizar em função da vida útil do bem. Se eu tenho um bem que ele tem uma vida útil de 5 anos, eu vou ter uma taxa de depreciação de 20% ao ano, tá? Lembrando que a depreciação ela deverá ser contabilizada mensalmente, tá? E aí no final de cada ano a gente vai depreciar 20%, no final de 5 anos esse bem vai estar 100% depreciado. Temos a cota de depreciação. A cota de depreciação é exatamente o resultado do percentual de depreciação em cima do valor do bem. E aí eu vou ter uma cota de depreciação. Esse vai ser o valor a ser depreciado, tá? E aí esse valor, como eu disse a vocês, ele vai ser uma despesa para a empresa. Então, todo mês a empresa vai ter uma despesa de depreciação, porque ela está reconhecendo o desgaste dos bens que ela possui. Temos alguns conceitos importantes que vocês não podem esquecer, tá? Eu coloquei aqui para vocês exatamente para lembrar. No estudo do grupo do ativo imobilizado, a gente tem o conceito de valor justo. O que é o valor justo? Como eu falei para vocês lá na reavaliação, a empresa ela pode usar o critério de mensuração do custo ou valor de reavaliação. E na reavaliação vai ser considerado o valor justo menos a depreciação e menos a perda por redução ao valor recuperável. O que é o valor justo? O valor justo é o preço, que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago, no caso de um passivo, em uma transação não forçada entre participantes do mercado, na data da mensuração. Então, é o preço que você pagaria se fosse comprar aquele ativo. Ou o preço que você receberia se você vendesse esse ativo, tá? Então, o preço recebido, no caso, se você fosse vender, ou o preço pago, no caso, se você fosse comprar. Então, esse é o valor justo. E tenho também o conceito de valor recuperável. O valor recuperável vai ser o valor que você consegue recuperar por aquele bem. É o maior valor entre o valor justo, menos os custos de venda, e o valor em uso. Então, esse vai ser o valor recuperável. Pode ser o valor justo do bem, menos os gastos que você vai ter na venda, ou o valor em uso desse bem. Então, eu vou ter aí o valor recuperável. Desses vai ser o maior valor, certo? Lembre-se, o maior valor entre o valor justo e o valor de uso. Valor residual de um ativo. O valor residual de um ativo, como a própria palavra diz, vai ser o resíduo que vai ter no final da vida útil. Então, por exemplo, eu tenho um veículo que ele tem vida útil de 5 anos, ele vale 100 mil. Daqui a 5 anos, eu estimo que esse veículo vai estar valendo 10 mil. Então, ele vai ter um valor residual, no final da sua vida útil de 10 mil. E quanto eu vou depreciar dele? Se ele vale 100 e o valor final dele vai ser 10, eu vou depreciar a diferença, que vai ser os 90, tá? Então, é o valor estimado da venda do ativo, menos as despesas de venda no final da sua vida útil.
Esse vai ser o valor residual de um ativo. Valor depreciável. Valor depreciável é o custo menos o valor residual, como eu falei para vocês agora, ok? E aí vamos para uma questão para vocês verem como é que isso é cobrado pela CESP. Nessa questão aí do TRE do Tocantins para analista judiciário. A questão diz o seguinte: com base na NBC-TG 27, ativo imobilizado, assinale a opção correta em relação à depreciação, ao valor depreciável e ao período de depreciação. Então, ele quer aí a opção correta, tá? Os normativos contábeis não permitem que o valor residual de um ativo imobilizado seja aumentado depois de estabelecido. Bem, pessoal, o valor residual ele é fixado inicialmente, mas se esse valor sofrer variações, né, se o bem ele tiver uma valorização no final dos 5 anos, por exemplo, como eu falei para vocês, no caso de um veículo comprado por 100 mil, no final dos 5 anos ele vale 10. Se nesse período houver alteração e valorização desse bem, pode tranquilamente alterar esse valor residual. A empresa ela tem essa possibilidade, certo? Então, essa questão está totalmente errada. Letra B. A obsolescência técnica proveniente de mudanças ou as melhorias na produção não são consideradas na determinação de vida útil de um ativo. A obsolescência técnica proveniente de mudanças ou melhorias na produção deve ser considerado sim na vida útil de um bem. Tá? Se o bem ele se torna obsoleto, ele perde valor, ou se o bem ele aumenta a sua vida útil porque houve melhorias técnicas, no caso, deve ser considerado isso na vida útil de um bem. Tá errado. Letra C. O valor depreciável de um ativo imobilizado deve ser apropriado de forma eventual ao longo da sua vida útil. Não. O valor tem que ser depreciado de forma sistemática, periodicamente, mês a mês, a empresa tem que reconhecer a depreciação, que é o desgaste do bem. Então, também não é essa alternativa que está correta. Letra D. A depreciação de um ativo imobilizado deve ser interrompida caso ele seja classificado como ativo mantido para venda. A empresa ela só vai depreciar os bens que ela está utilizando. Se ela não utiliza esse bem, se ela resolve vender esse bem e para de usar, ela vai ter que interromper a depreciação. Então, essa questão realmente está certíssima, tá? E vamos para a letra E, ver o que tem de errado também. O valor depreciável dos ativos imobilizados é determinado pelo seu valor histórico antes da dedução de seu valor. Bem, o valor depreciável vai ser o valor de custo, certo? Esse vai ser o valor depreciável. E em cima desse valor de custo, a gente vai calcular a taxa de depreciação e vamos chegar ao valor a ser depreciado, que vai ser considerado como despesa do período. Ok? Então, nessa questão aí, a gente tem como resposta a letra D, tá? Resposta correta, ok? Vamos lá. Depreciação. Na contabilidade, a gente só vai começar a considerar o bem como depreciado quando ele estiver pronto para ser usado. Então, se o bem ele foi comprado, mas ele ainda está na caixa, desmontado, não tem como começar a depreciar esse bem. Então, a gente só vai começar a depreciar esse bem no mês em que ele estiver pronto em condições de produzir. O bem estiver no depósito aguardando a instalação, não é depreciado, como eu falei para vocês. Isso aí quem determina é o regulamento do imposto de renda, que é o RI 3000, tá? Um decreto da Receita Federal que trata sobre a depreciação e ela determina, só quando o bem estiver pronto para ser usado é que ele pode ser depreciado. O valor da depreciação não pode ultrapassar o valor do bem. Se o bem vale 100 mil, eu não posso depreciar 110 mil dele, né? Eu deprecio até o valor total, e aí ele vai ficar valendo zero. Não pode ultrapassar o valor de custo do bem, tá? Isso também vale para amortização, exaustão. E também tem alguns bens que não se deprecia, pessoal. Por exemplo, bens móveis de natureza cultural, obras de arte, antiguidades, documentos, bens com interesse histórico, bens de coleção. Por quê?
porque esses bens, eles, ao invés de perder valor, eles estão sempre se valorizando. Os bens de uso comum também, eles são considerados de vida útil indeterminada. Animais para exposição, animais para preservação também, porque eles também não perdem valor. Terrenos rurais e urbanos, porque o terreno também não tem como perder valor. Então, os terrenos também não se depreciam. E aí eu coloquei as taxas mais comuns usadas na depreciação, tá? Essas taxas, elas estão de acordo com a Receita Federal, tá? Com o decreto, o RI 3000. Edifícios, eles têm uma vida útil estimada de 25 anos. Então, se eu adquiro um edifício por 1 milhão, eu vou pegar esse 1 milhão e dividir pelos 25 anos. Eu vou achar a taxa de depreciação de 4% ao ano. Instalações imóveis estão na faixa de 10% ao ano, a taxa de depreciação, porque eles têm uma vida útil estimada de 10 anos. Veículos, 5 anos. Equipamentos de informática também são 5 anos. Tá? E aí a gente tem aí alguns exemplos para vocês terem conhecimento e ter uma ideia de como é que é calculada a depreciação, como é estimada a vida útil. Mas esse percentual, lembrando, esse percentual, ele é determinado pela Receita Federal. Mas a lei diz, né, a lei 6.404 diz que a empresa vai determinar a vida útil econômica do bem. Então, com as alterações que houveram na lei, de 2007 para cá, com a lei 11.638, a lei determina que antes eram as taxas usadas pelo fisco, mas a lei diz que a empresa ela pode calcular e determinar a vida útil econômica dos seus próprios bens, ok? Seguindo, a contabilização que eu vou fazer quando eu tiver a situação de depreciação, né? Lembrando que toda empresa ela tem depreciação. E a depreciação é sempre cobrada nos concursos. A gente tem aí, qual o lançamento que eu faço? Como eu já disse a vocês, eu vou debitar uma conta de despesa de depreciação e eu vou creditar uma conta retificadora do ativo depreciação acumulada. Essa conta de depreciação acumulada, ela vai ficar lá junto do bem a que ela se refere, certo? Lá no grupo do ativo não circulante imobilizado. Aí nós temos mais uma questão para vocês verem como é cobrado, tá? Deixa eu diminuir aqui para não atrapalhar. Uma questão da CESP, do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em 2016. Essa questão diz o seguinte: a conta de depreciação acumulada de imobilizado, cujo saldo é aumentado por lançamentos a crédito, tendo como contrapartida uma conta de despesa de depreciação, é retificadora do ativo imobilizado. Como a gente acabou de ver, né, a conta de depreciação acumulada, ela vai ficar junto lá do bem a que ela se refere. Então, ela é uma conta de saldo credor que vai figurar lá no ativo da empresa. Então, ela é uma conta retificadora e realmente a contrapartida dela vai ser uma despesa. A gente debita a despesa, credita a depreciação acumulada e a gente vai ter essa conta lá no nosso ativo como uma conta retificadora. Essa questão está corretíssima. Então, a questão vocês veem que você mata na hora, sabendo só apenas o lançamento contábil que você faz na depreciação, tá? E, claro, sabendo um pouquinho também de contas retificadoras. Então, questão que você não pode perder, ok? Bem, pessoal, nós vimos que bens novos a gente considera o valor total de custo e a gente vai depreciando de acordo com a vida útil que a gente determina para esse bem. No caso, de acordo com o benefício que ele vai propiciar para a empresa, né? O prazo que ele vai gerar de benefício para a empresa. Agora, quando a empresa ela compra um bem usado, o tratamento contábil vai depender do tempo de vida restante que esse bem possua. Então, por exemplo, a empresa ela adquire um veículo que ele está com a metade da sua vida útil, ela haverá de fazer uma depreciação de acordo com esse restante da vida útil que o bem vai ter. Então, por exemplo, metade da vida útil, a empresa adquiriu um veículo usado e a depreciação dele, veículo considerando uma depreciação de 5 anos, então metade da vida útil dele já se foi. E agora a gente está adquirindo o bem com a
metade da outra vida útil, a outra metade. Então, a gente vai depreciar. Se o bem tem 2 anos e meio de vida útil restante, nós vamos depreciar o valor que nós compramos por esses 2 anos e meio. Então, vai ser uma taxa diferente. Por quê? Porque a gente vai depreciar 40% ao ano do valor que nós adquirimos. Tá? E aí, o bem vai ter uma taxa maior de depreciação devido a ele já estar na metade da sua vida útil. Quando a gente adquire um bem, né, que ele tenha uma vida útil, por exemplo, de 3 anos, uma vida útil restante de 3 anos, a gente também vai pegar esse valor que nós adquirimos e vamos depreciar pelo restante da vida útil desse bem. Tá? No caso, vai ser 1/3 a cada ano, se a vida útil dele são 3 anos. Ok? E aí, a gente viu esses pontos de mensuração dos bens do imobilizado e a taxa de depreciação, a cota de depreciação. E existem formas de calcular essa depreciação. Então, na próxima aula, nós vamos ver apenas uma aula exclusiva sobre as formas de cálculo da depreciação. Então, se você gostou dessa aula, dá um joinha aí, me segue lá no Instagram. E fique ligado que a gente vai ter a próxima aula falando sobre a forma de calcular os tipos de depreciação, que as bancas adoram cobrar isso, certo? Então, até a próxima aula de depreciação. Te vejo lá.